Olá, o Mídia Max segue com as entrevistas com candidatos a senador pelo Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022. Hoje nós recebemos o candidato Thiago Botelho, que concorre pelo PT. Seja bem-vindo, candidato. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui no Mídia Max e falando de propostas e de política. Bom, candidato, a gente sabe da sua vida pública, mas eu quero que você se apresente para os eleitores. Quem é Thiago Botelho? Thiago Botelho é filho de uma mãe professora que fez o filho dela professor, de um engenheiro agrônomo que acabou me ensinando que a terra é o espaço de vida e não de morte. Eu nasci em Vinhema em 1983, cresci em Naviraí, fui fazer Direito na UEMS em Dourados, História na UFGD, fui servidor do Tribunal de Justiça, assessor do Ministério Público, sou advogado, e o sonho do filho da mãe professora acabou fazendo com que eu me tornasse professor. E hoje eu tenho muito orgulho de ter feito mestrado, doutorado e ser coordenador do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados. Hoje uma das melhores universidades do Mato Grosso do Sul, a que mais aprova na prova da Ordem dos Advogados, e eu coordeno esse curso. Candidato, e se o senhor for eleito, qual tipo de senador você pretende ser? Eu serei o senador que luta pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelo microempresário, pela agricultura familiar, pelas minorias. Eu serei um senador que não voto para retirar a casa dos mais pobres que tenham dívida no banco, como já fez Tereza Cristina. Eu não voto por reforma trabalhista, reforma previdenciária, como já fez Tereza Cristina, Mandetta e tantos outros. Eu entendo que a política é para melhorar a vida dos mais pobres. Eu entendo que a política é para defender a educação, a saúde. A política não pode ser para estender o prazo de validade das comidas estragadas, como queria a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E candidato, aqui sobre Mato Grosso do Sul, você pode citar um ponto positivo e um negativo? O ponto positivo de Mato Grosso do Sul é sua pujança na questão ambiental, que hoje, ao mesmo tempo que é positiva, não é valorizada. Nós temos, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, 40 milhões de hectares do Pantanal queimado. Nós temos um dos maiores desmatamentos do Cerrado, da Mata Atlântica e do Pantanal no nosso estado. Ao mesmo tempo em que a potencialidade ambiental nós estamos destruindo. E eu quero defender os 3 biomas desse estado, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal, e também, dentro das questões ambientais, eu trato os povos indígenas. Nós precisamos demarcar todas as terras indígenas, temos que fazer reforma agrária. Quem planta a comida que a gente come não é o agronegócio, é a agricultura familiar. Só que hoje a agricultura familiar não tem incentivo. Enquanto o agronegócio tem o BNDES de portas abertas, a agricultura familiar sofre. Vou lutar pela demarcação, a titulação das terras quilombolas, porque eu acredito que não é possível um estado rico para poucos e pobre para muitos. O agronegócio é positivo, mas não pode ser só ele a receber incentivos do Estado. E agora, partindo já para um lado das suas propostas, você cita a bancada da educação. Exato. Gostaria de saber como seria implantada e quais tipos de projetos seriam aprovados por essa bancada lá no Senado. Certo. Tem a bancada do boi e da bala. Eu defendo a bancada da educação. A bancada da educação é a reunião de deputado federal e senadores que acreditam que educação é investimento. A primeira medida que a bancada da educação vai defender é quebrar o teto de gastos na educação. É inaceitável um país que trata a educação como gasto. Hoje, o Temer estabeleceu e o incompetente do Bolsonaro manteve um teto de gastos em educação. A primeira medida, junto ao Lula, que acredito que será eleito no primeiro turno, é quebrar o teto de gastos, investir em educação no ensino médio, ensino fundamental e no ensino superior. Interiorizar o ensino superior, como fez o Lula, como fez a Dilma, levando a UFMS para o interior, criando a UFGD. A UFGD, a universidade que eu sou professor, é fruto do governo do PT. Então, a bancada da educação é mostrar para o presidente Lula que educação não pode ser tratado como gasto. Educação é investimento. E aí nós vamos lutar muito para que os professores e os técnicos administrativos sejam respeitados. Hoje, no Mato Grosso do Sul, professor contratado ganha menos que professor concursado. 60% dos professores são contratados. Esse não é a minha atribuição.
mas eu vou ser uma pedra no sapato do próximo governador, espero que seja Gisele Marques, minha companheira de partido, eu vou ser uma pedra no sapato caso não seja ela, porque eu não aceito que professor ganhe menos pelo simples fato de ser contratado. Professor é sujeito importante numa democracia. E seguindo ainda na área da educação, o senhor também fala sobre a valorização dos servidores e de todo mundo que compõe a área. Pode citar alguns projetos que você defenderia? Exato. A valorização do corpo docente, do técnico administrativo, é uma medida do Poder Executivo. Eu, enquanto legislador, eu vou lutar para que nós tenhamos, lá na bancada da educação, propostas e projetos, por exemplo, a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela foi horrível. Todo professor que você conversa sabe, ela veio de cima para baixo. Hoje os professores no Brasil são mal remunerados. Então nós precisamos exigir, a partir do legislativo, que o Poder Executivo se movimente defendendo a educação. O governo Bolsonaro cortou mais de 7 milhões de reais no ensino superior de Mato Grosso do Sul. A UFGD, a UFMS e o IFMS perdeu investimento em educação. A bancada da educação vai dizer, não é aceitável, Lula. Não é aceitável. E aqui eu tenho muito orgulho de ser do PT, porque foi o Lula que estabeleceu o piso nacional dos professores. Então, o meu partido, ele foi o partido que ampliou. Em 2003, Campo Grande tinha 40 mil estudantes universitários. Em 2013, passou a ter 210 mil estudantes universitários. De 40 mil, nós saltamos para 210. O filho da empregada doméstica começou a estudar na universidade pública. O filho do pedreiro virou engenheiro. Eu tenho vários alunos que é o primeiro da família a ter uma formação. Então, se você me chamar para fazer críticas ao meu partido, eu tenho várias, porque eu sou crítico a mim mesmo. Todos os partidos têm problema, na nossa casa tem problema, na igreja tem problema. Mas tem muita coisa boa no meu partido. O PT, de 40 mil estudantes universitários em Campo Grande, colocou 210 mil. Certo. E outra bandeira levantada pelo senhor também é contra os agrotóxicos. Quais projetos você deve levar para o Senado para ir contra os agrotóxicos? A primeira medida que eu quero tomar é fazer uma CPI dos agrotóxicos. Eu quero entender por que a Tereza Cristina liberou mais de 50 agrotóxicos, 500 agrotóxicos ano. No governo Bolsonaro vão ser liberados mais de 2.000 agrotóxicos, que são agrotóxicos não são liberados na Europa e nem na América do Norte. Nós vamos entender por que o Brasil se transformou num dos países com maior veneno na mesa do brasileiro. O aumento de doenças em função, o desmatamento, a reação desses utensílios, né, desses instrumentos para o meio ambiente tem sido perverso. Hoje, se você pegar, tem um estudo do Ministério Público que fala que a água de boa parte das cidades, elas possuem elementos que não poderiam estar sendo bebidos, porque são venenos. E a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e do Desabastecimento, porque ela desabasteceu a mesa do pobre, ela liberou de forma desenfreada. E sabe o que é mais trágico? Dizem que o agrotóxico é para aumentar a produção. Só que ao mesmo tempo que então se aumentou, encareceu a comida e o pobre está com mais fome. O Brasil voltou para o mapa da fome, gente. São 33 milhões de brasileiros com fome. Então, eu quero fazer uma CPI do agrotóxico, eu quero fortalecer o IBAMA. Hoje, o Pantanal, que é uma novela bonita, tá todo mundo vendo lá, ele está sendo queimado criminosamente para virar pasto, porque o IBAMA não está fortalecido, está sucateado. Nós vamos ampliar as leis, mas eu acredito que nós temos boas leis. O que nós precisamos são de instituições que façam cumprir as leis. E aí, eu sou do PT, mas eu não sou contra o agronegócio. O bom agronegócio que respeita a legislação, que não desmata, que protege os povos indígenas, ele não tem que estar preocupado comigo. Agora, o agronegócio que queima 40 milhões de hectares do Pantanal, o agronegócio que planta soja às beiras do Rio Bonito, esse precisa estar preocupado, porque o senador Thiago vai lutar pelo fortalecimento do IBAMA, do INCRA, da FUNAI, que são instituições que fortalecem a proteção ambiental hoje no Brasil. Entendi. E falando sobre o governo atual, gostaria de saber do senhor qual a crítica que o senhor tem à gestão atual nacional? O governo Bolsonaro, ele é perverso.
O governo Bolsonaro, para mim, é o que tem de pior na política e todos os seus ministros que apoiam a perversidade. O governo Bolsonaro, ele riu da pandemia. Ele falou que a vacina era comunista. Ele fingiu asfixiamento quando as pessoas não tinham oxigênio. O governo Bolsonaro, ele nega a fome. Ele é contra todas as instituições que se movimentam contra ele. Ele pede o fim do Supremo Tribunal Federal, o fim do Congresso Nacional. Ele duvida da urna eletrônica. O governo Bolsonaro, ele foi eleito mais de 20 anos, ele e os filhos, pelo sistema eleitoral brasileiro. E ele nega tudo isso. O governo Bolsonaro empurrou o Brasil para o mapa da fome. A primeira medida que eu quero lutar junto ao Lula é reestabelecer o Fome Zero. Você está gostando de pagar R$130 no gás de cozinha? Você está gostando de pagar R$10 no litro do óleo? Por que a comida está cara? Porque a Tereza Cristina e o Paulo Guedes resolveram dolarizar a comida. É óbvio, a Tereza Cristina é uma das maiores pecuaristas hoje do Brasil. Ela vende o boi dela em dólar e ela ganha mais. Só que o povo compra em real. Quem vai no mercado com R$100 não compra nada. O poder de compra do brasileiro caiu. Então, para mim, o governo Bolsonaro é o que tem de pior. E aqui, eu defendo a direita e a esquerda, mas para mim o governo Bolsonaro está para além disso. O Fernando Henrique era um governo de direita. Eu discordava dele, mas ele era um bom presidente. Ele respeitava as instituições. O Bolsonaro não. O Bolsonaro nega a valorosa importância do Supremo Tribunal Federal. O STF é o guardião da Constituição Federal. Por exemplo, eu estava te falando que a Tereza Cristina proibiu que eu use o vídeo da Manga. A Justiça Eleitoral, ela barrou o vídeo. Eu não concordo, eu vou recorrer da decisão, mas eu respeito. Se a Justiça Eleitoral determinou, eu respeito e recorro com seriedade. Homens e mulheres públicos precisam respeitar as instituições. Ele não pode desestruturar o poder legislativo. Você vereador, você deputado, você tem uma importância. Os prefeitos, nós não podemos. Um homem público e uma mulher pública não pode botar um poder contra o outro, como faz o Bolsonaro. E outro ponto muito negativo, que eu sou o contrário, ao invés do porte de arma, eu defendo o porte de diploma, o porte de oportunidade. Hoje tem mais arma na mão da sociedade civil do que da polícia militar. Enquanto eles montam a bancada do boi e da bala, eu defenderei a bancada da educação. Eu defendo que a arma esteja na mão da polícia, bem preparada, humanizada e ganhando bem. Nós, da sociedade civil, temos que portar amor, temos que portar respeito, comida na mesa, oportunidade e diploma. Você que está me ouvindo, você prefere que seu filho porte diploma ou porte arma? Eu, em sendo eleito senador, eu quero ajudar o Lula a revogar todas as medidas que liberaram armas para o povo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, sabemos que a farmácia popular sofreu um corte de 60%, cerca de 60%. O senhor fala em retomá-lo. Gostaria de saber se será com uma reestruturação, um aporte maior, como será feito? Quem acabou com mais médico foi o Mandetta, enquanto ministro da Saúde do Bolsonaro. O Mandetta foi ministro da Saúde e pouco fez pela saúde de Mato Grosso do Sul. Eu defendo a retomada do Mais Médico, eu vou fortalecer a farmácia popular. Não adianta, em horário eleitoral, falar que vai defender pessoas com deficiência, quando o governo da Tereza corta investimento na farmácia popular. A farmácia popular atende, inclusive, pessoas com deficiência. Eu defendo que o povo brasileiro tem que ter direito à saúde de qualidade. O SUS é o plano de saúde da classe trabalhadora. Eu tenho dito, por onde ando, que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Você vai nos Estados Unidos, não tem saúde gratuita. Você vai na Europa, não tem saúde gratuita. Nós temos que fortalecer o SUS. E eu venho defendendo o que eu chamo de PAS, Política de Aceleramento da Saúde. Hoje, quem mais investe em saúde acaba sendo os prefeitos. E está sobrecarregado. E o que acontece? O interior sofrendo com uma saúde péssima, porque eu sou filho do interior, eu não falo do interior. Como tem político às vésperas da eleição que pega o voto de avião e volta para a capital. Eu vivo no interior. A saúde do interior está ruim. Eu defendo que o governo federal invista mais para não sobrecarregar a saúde de Campo Grande e de Dourados. Porque como a saúde do interior está ruim, todo o interior de Mato Grosso do Sul manda os seus cidadãos do interior para a capital e para Dourados.
Então eu defendo que o governo federal invista mais em saúde. Que o governo federal assuma a responsabilidade do SUS. Você técnico de enfermagem, você enfermeiro, eu defendo o piso salarial de vocês. Eu entendo que agente de saúde, fisioterapeuta, dentista, o administrativo do SUS tem que ser mais valorizado. O senhor também fala que defende a vinda de candidatos de outras regiões, inclusive do interior, assim como o senhor. Eu queria saber quais medidas o senhor deve tomar para ampliar os recursos para Mato Grosso do Sul inteiro, no interior do estado. Exato, eu tenho dito que, diferente deles, eu vou regionalizar o mandato de senador. Eu serei senador do Partido dos Trabalhadores, mas pelo estado de Mato Grosso do Sul. Aí, eu não quero saber se o prefeito é de direita ou de esquerda. Eu acho que nós temos que defender os municípios. Eu quero um dossiê do prefeito. Não importa, eu vou pegar o Alan Guedes de Dourados, que apoia a Tereza Cristina, que é do meu município, ele não me apoia. Passada a eleição, eu quero ser o senador do Alan Guedes, eu quero ser o senador de Dourados. Política não é jogo de futebol, Flamengo versus Fluminense. No outro dia a gente acorda, o Flamengo ganhou, vida que segue. Agora, quando um senador não vai no interior, eu não sei a última vez que a Simone Tebet esteve no interior de Mato Grosso do Sul. A Simone virou senadora do Brasil, porque a Dourados ela não visita. E eu vou regionalizar o mandato de senador. E regionalizando o mandato de senador, eu quero ajudar os prefeitos. E aí, eu vou pedir um documento. Pontos positivos e pontos negativos do município. O que nós precisamos avançar? E eu vou ser o interlocutor junto ao presidente Lula, que vai ser eleito, isso aí já está fato. Eu vou ser o interlocutor do presidente Lula junto aos prefeitos. Junto à prefeita de Campo Grande, que não me apoia. E está tudo bem. Na democracia, quem não me apoia não é meu inimigo. Você que vota no Bolsonaro, você que vota na Simone Tebet ou no Ciro Gomes, tá tudo bem. Eu tenho os meus ideais, eu defendo, eu sei para que vir. E eu quero defender o interior desse estado. Porque os 3 senadores hoje que existem são senadores de Campo Grande. Eu serei senador de Campo Grande, mas sem virar as costas para o interior. Candidato, o senhor fala também sobre alimentação, já citou inclusive o Fome Zero. Isso. Gostaria de saber quais políticas você pretende defender e tentar emplacar para melhorar a segurança alimentar. Isso. Eu, para além da segurança alimentar é dar comida ao povo. Eu defendo soberania alimentar. A soberania alimentar é dar ao povo, que é soberano, o direito de escolher o que comer e como comer. Hoje a gente está comendo comida com veneno. São mais de 500 agrotóxicos liberados pela Tereza Cristina. Ela era ministra da Agricultura, que liberou esse número. Eu vou lutar pela agricultura familiar. E aqui, você da agricultura familiar, hoje você não tem um senador. Por quê? Os senadores que estão se apresentando são senadores do agronegócio. Só sabe falar do agro, do agro, do agro. O agro é importante, mas eu quero ser senador da agricultura familiar. Eu quero investir nos assentamentos, porque são eles que produzem a comida. Hoje, a gente traz comida de São Paulo e do Paraná. Para mim é inaceitável. A gente tem que ter linha de créditos, ou seja, financiamento para a agricultura familiar. Nós temos que ter assessoria técnica para plantar bem e colher bem. Nós temos que ter investimento. E eu vou me reunir com todos os assentamentos. Vai ser a primeira vez na história de Mato Grosso do Sul que eu vou fazer uma grande assembleia com todas as lideranças de assentamento, que para mim é quem produz comida. Nós vamos melhorar os assentamentos existentes de reforma agrária, porque tem muita coisa para fazer. Hoje a gente tem, no Mato Grosso do Sul, o maior assentamento da América Latina, que é Itamaraty. Feita parcela pelo Fernando Henrique, outra parcela pelo Lula. Só que você vai lá, eles estão com dificuldade, porque não tem o investimento que o próprio agronegócio tem do Estado. Nós vamos lutar por eles, lutando pela agricultura familiar, a gente luta para melhorar a alimentação. O Lula, ele tirou o Brasil do mapa da fome, não foi fazendo arminha, pá. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome com uma política clara, chamada Fome Zero. Você pega o investimento do Estado, investe em políticas, tira o povo do mapa da fome, e aí você exige que o filho desta pessoa que tem acesso a uma política esteja estudando, vacinado, porque daí você muda a realidade social. Muitas vezes as pessoas falam assim, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu digo o contrário. Tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar e tem que mostrar onde está o rio. Sabe por quê? Porque o Estado faz isso para os grandes.
Porque o Estado financia grandes empresários, os bancos. Hoje, quem menos paga imposto no Brasil são os ricos. É o agronegócio. Quem mais paga imposto é a classe média e a classe baixa. Então eu, professor Tiago Botelho, eu defendo que tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, tem que mostrar onde está o rio e depois tem que ajudar ainda a vender o peixe que pescou. Porque o Estado pode fazer isso. O Estado é para isso. Uma vez, um aluno me perguntou assim, que tamanho que é o Estado? Eu falei, o tamanho da história do seu povo. Nós temos 388 anos de escravidão. Hoje o racismo ele é latente no Brasil. O machismo, nós não tínhamos uma mulher na Assembleia Legislativa desse Estado. Será porque as mulheres não têm competência para ser deputada? Não, porque nós vivemos numa sociedade que é racista e machista. Quantos médicos negros você conhece? Quantos professores negros foram seus professores? Negar, essa é uma realidade clara como o sol do dia. O Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior violência contra as mulheres. Por isso que a Dilma instalou aqui em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira. Porque não é aceitável. Eu sou esse político que acredito que o Estado ele tem que estar especialmente para o povo. Tem que ter saúde de qualidade, educação de qualidade, a economia precisa melhorar. Não pode ser um governo que fica brigando nas redes sociais. O governo Bolsonaro brigou com todos os presidentes da América Latina. Como é que você vai estabelecer relações econômicas, comerciais, se você briga com um presidente de outro país? Me perguntaram se eu conversaria com o Bolsonaro. Eu digo, conversaria. Eleito senador, eu tenho que conversar com quem for o presidente desse país. Não pode, gente. Eu luto bastante para a gente romper essa polarização. E aí as pessoas falam, mas o PT estabeleceu a polarização. O Zeca foi governador do Mato Grosso do Sul. Nunca deixou de conversar com o prefeito de direita ou de esquerda. O André Putinelli, governador do MDB, chamou o Lula de padrinho e a Dilma de madrinha. Isso quer dizer que nós do PT respeitamos as diferenças. Eu acho que o Mato Grosso do Sul está muito bem representado nas suas candidaturas de governo. Nós temos a Rose, nós temos o Rider, nós temos o André, nós temos a Gisele, nós temos... Quem o cidadão sul-mato-grossense eleger, eu sendo senador, eu vou estar com eles. Eu espero que seja a Gisele, que é a governadora do Lula, assim como eu. E aqui eu quero deixar registrado. O professor Tiago Botelho é o único candidato ao Senado do Lula no Mato Grosso do Sul. Mandetta, não adianta agora, às vésperas da eleição, você querer achar que você é o senador do Lula, ou tentar colar no eleitor do Lula. A sua presidenta é a Soraya, que é Bolsonaro também. O presidente da Tereza é o Bolsonaro, e o Odilon ajudou a eleger o Bolsonaro. Então todos eles são candidatos a senador do Bolsonaro. Eu tenho muito orgulho de dizer, o professor Tiago Botelho, com o número 133, é o único candidato ao Senado do Lula no Mato Grosso do Sul. Candidato, e para a área de cultura, quais propostas você tem para apresentar? Primeira coisa, enquanto senador, é ajudar o Lula a recriar o Ministério da Cultura. Gente que é perversa tem dificuldade com cultura. Gente que é homofóbica, racista, tem muita dificuldade com cultura. E o Bolsonaro é essa pessoa. E o Bolsonaro exterminou o Ministério da Cultura. Um país multicultural como o Brasil tem que ter um ministério para cuidar da sua cultura, para cuidar da arte feita pelo seu povo. Primeira coisa, recriar o Ministério da Cultura. Após, eu quero fazer cumprir o Plano Nacional de Cultura, o Plano Estadual de Cultura e também, esse é um dos meus pontos que eu falo bastante, eu vou me reunir com a classe artística da capital e do interior. Não adianta ter edital para cultura só para o campão cultural. Não adianta ter edital para cultura só para o Festival da América Latina, para o Festival de Bonito. Nós precisamos de festivais no interior de Mato Grosso do Sul. A gente precisa valorizar o artista, o artesão, o músico, o poeta. Hoje essas pessoas, depois da pandemia, foram os mais prejudicados. Por quê? Porque todo mundo gosta de arte, mas ninguém gosta de pagar. Todo mundo gosta da música, mas ninguém quer pagar. O Estado tem que reunir sua classe artística e valorizar, porque arte e cultura também desenvolve a economia de um Estado. As pessoas gostam de falar do agronegócio. O agronegócio, ele movimenta 30% da economia do Estado. 70% são outros setores. E um desses setores é a cultura, é a arte. Você do interior, você da capital, você vai ter um senador que defende a cultura desse Estado.
Certo. E agora eu queria pegar e perguntar a respeito da violência contra as mulheres aqui no estado. O senhor já tocou sobre o assunto também. Infelizmente, o estado tem altos níveis de violência contra as mulheres. Gostaria de saber quais propostas você pretende apresentar no Senado. Restabelecer o orçamento da Casa da Mulher Brasileira. Eu defendo que nós tenhamos Casa da Mulher Brasileira em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Às vezes você não sabe o que é a Casa da Mulher Brasileira. É a reunião da estrutura de instituições que garante a proteção da mulher contra a violência doméstica, contra a violência familiar. E aí, eu vou lutar para criar. Nós temos 79 municípios. Nós temos que ter Casa da Mulher Brasileira em todas as regiões, pelo menos do estado, para dar o amparo às mulheres. Nós temos que ter, nas escolas, uma educação que prepare nós, homens, para que não sejamos machistas. Hoje, nós, homens, somos educados a sermos machistas. Por que nós temos violência? Quem violenta as mulheres? São homens. E eu, enquanto homem, me sinto envergonhado por tão pouco investimento em políticas públicas, por tão pouco investimento em medidas que garantam à mulher a segurança. Hoje uma mulher, muitas vezes, ela é espancada, ela permanece em casa porque ela não tem um abrigo para ir. Porque se ela sair, com quem ficam os filhos? Nós vamos lutar para ajudar. E aí o PT tem uma coisa muito bonita. As casas do Minha Casa Minha Vida não ficavam para o homem, era escriturada no nome da mulher. As políticas públicas no nome da mulher. Porque a mulher é a estrutura, muitas vezes, dos lares, das casas. Então, eu vejo essa questão da violência doméstica e familiar de uma maneira horrorosa. Nós precisamos ter clareza. Só que daí não adianta falar e apoiar um presidente que é contra as mulheres. O Bolsonaro é contra. Cortou políticas claras das mulheres, da Casa da Mulher Brasileira. Eu não. Eu e o Lula, nós vamos restabelecer políticas específicas contra essa violência horrorosa às mulheres. Candidato, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais em 1 minuto. Em 1 minuto. Tem um poema do Manuel de Barros que chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Não se dá para carregar água na peneira. Mas a mãe desse menino virou para ele e falou: algumas pessoas precisam desafiar o impossível. A minha candidatura ao Senado é uma candidatura quase impossível. Ela desafia grandes poderios econômicos, desafia quem tem muito boi, muita fazenda, muita soja. Mas nós mostramos, com essa candidatura, que é possível um filho do interior, um advogado, um professor ser senador. É possível, ao invés da bancada do boi, ao invés de entrar no Senado Federal com arma, eu quero entrar com um livro, eu quero entrar com Lula, eu quero entrar com você, sul-mato-grossense. Meu número é 133. Se você não tem senador, vote em um professor. Minhas redes sociais é Tiago Botelho, Tiago sem H. Um beijo, até a vitória. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada a todos. O Mídia Max Entrevista de hoje fica por aqui e até a próxima.